No livro de Lamentações, no capítulo 3, diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos. Lamentações 3, 37 e 38. Então, numa enorme quantidade de passagens bíblicas, a Escritura fala sobre o propósito de Deus, como está, por exemplo, em Atos 4, 28. O plano de Deus, como está no Salmo 33, 1 e Atos 2, 23. Ou então fala no conselho de Deus, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 1, 11. E a vontade decretiva de Deus, como está em Isaías 46, 10, Efésios 1, 5, etc. Então, não importa a designação, tudo isso se refere ao que é chamado de decreto de Deus. De uma forma ou de outra, cada uma dessas designações se refere ao que os teólogos chamam de decreto de Deus. A Confissão de Fé de Westminster descreve o decreto de Deus dessa forma: desde toda a eternidade, Deus pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, dessa forma, quando a Bíblia fala do plano, do conselho, propósito, beneplácito, esses textos se referem ao decreto de Deus pelo qual ele, antes da fundação do mundo, ou seja, antes que existisse o universo, apenas na sua mente. Então, antes da fundação do mundo, antes do tempo, ele determinou todas as coisas que iriam acontecer. Então, o decreto divino é eterno, imutável e exaustivo. E o que nós queremos dizer quando falamos essas três coisas? Em primeiro lugar, a Bíblia mostra o decreto de Deus como sendo determinado antes que o tempo fosse criado, antes que houvesse qualquer ser, antes que houvesse, na verdade, o cosmo, quando só existia Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso é eterno. Davi, ele adora a Deus porque todos os seus dias foram ordenados e escritos no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse ainda. É o que Davi diz no Salmo 139, verso 16. A eleição pessoal é descrita sendo feita antes da fundação do mundo, em Efésios 1,4, em Mateus 25, 34, em 2 Timóteo 1,9. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que o plano de salvação dos gentios estava de acordo com o propósito eterno de Deus, em Efésios 3,11, cujo mistério tem sido predestinado, ele diz, antes dos tempos eternos, em 1 Coríntios 2,7. Então, o profeta Isaías afirma que Deus vai realizar tudo o que determinou. Ele diz assim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho ou decreto será firme, e farei toda a minha vontade. Nada do propósito de Deus deixará de ser realizado. Enfim, a Bíblia deixa claro em toda ela que todas as ações de Deus estão de acordo com um propósito fixo de Deus, ou seja, seu decreto eterno e soberano. Então, uma clara implicação bíblica do decreto de Deus é que ele é inteiramente incondicional. Ou seja, nada que seja externo a Deus moveu ele a decidir fazer algo ou pode ser oposição a algo que ele decidiu fazer. Jonathan Edwards, né, ele diz, a vontade de Deus é suprema, subjugada a si mesmo e independente de qualquer coisa fora de si mesmo, estando em tudo determinada apenas pelo seu próprio conselho, seguindo nada mais que não seja somente a sua sabedoria. Então, não poderia ser diferente, porque sendo Deus eterno,
Só ele estava presente na eternidade passada quando ele decretou tudo. E a Bíblia diz, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, em Colossenses 1, verso 17. Então, resumindo, o decreto de Deus não foi influenciado por nada externo a ele, porque sequer havia algo externo a ele. Gênesis 1:1 e João 1, de 1 a 3, falam a respeito disso. É antes de Gênesis 1:1, é antes de João 1, de 1 a 3, é antes da criação do cosmo, é antes de qualquer coisa existir, é na eternidade. Então, o resultado inevitável dessa verdade é que cada decisão de Deus na eternidade compõe o seu decreto soberano. Tudo que Deus determinou na eternidade compõe o seu decreto soberano. Mesmo o menor dos eventos e ações determinadas. Cada uma delas é inteiramente e livre e segundo apenas a própria vontade de Deus. Por isso é que a Bíblia repete constantemente o decreto de Deus como sendo o seu bom prazer. Ou ele fez tudo que lhe agrada, como está no Salmo 115:3, 135:6, também em Isaías 46:10, Isaías 48:14. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 2:13. A Bíblia sempre tem o cuidado de afirmar que o decreto de Deus nunca foi baseado em alguma coisa ou influência externa. A Bíblia diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. E não há quem possa estorvar, parar a sua mão e lhe dizer o que fazes. Como Daniel 4:35 diz. Então, a Bíblia afirma também que esse decreto é imutável. Alguém poderia dizer, tudo bem, o decreto de Deus é incondicional, feito na eternidade, mas ele pode ter sido mudado depois. Muitas pessoas levantam objeções assim, mas isso só mostra um grande desconhecimento bíblico. O decreto não é só incondicional, mas igualmente imutável. O que acontece é exatamente o oposto. A criatura não altera o decreto de Deus. Deus é que anula todo o conselho da criatura contra ele e frustra os seus planos. Essa é a verdade bíblica. A Bíblia diz, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Por exemplo, no Salmo 33, verso 10. Logo depois, o salmista acaba com toda a discussão. Ele diz, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações, ou seja, eternamente, no verso 11. Então ninguém na criação sequer pode questionar Deus. A Bíblia diz, ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste, como a gente viu em Daniel 4:35. Então, por isso, Deus pergunta com sarcasmo, por que o Senhor dos Exércitos o determinou? Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Em Isaías 14, verso 27. Depois de receber talvez a resposta e repreensão mais dura de toda a Escritura, Jó ele faz um resumo do decreto imutável de Deus, dizendo, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em Jó 42:2, não é? Mas é preciso perceber que esse decreto não é apenas incondicional e imutável, mas que também é exaustivo. Ele opera tudo segundo o conselho da sua vontade, é o que Efésios 1:11 diz. Ele faz sempre só o que lhe agrada, mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou, é o que o Salmo 115:3 diz. Ou o Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares
e em todas as suas profundezas. Salmo 135, verso 6. Deus mesmo, ele declara abertamente que ele fará toda a sua vontade. Ele diz assim, através do profeta Isaías: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito, a minha vontade, o meu decreto ficará de pé e farei tudo o que me agrada, em Isaías 46, verso 10. Mas não confunda essa exaustividade com mero controle geral. Sim, o controle de Deus sobre cada coisa específica na criação, meticulosamente. Cada raio que cai, tudo no tempo determinado. Por exemplo, a Bíblia diz assim: relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. No Salmo 148, verso 8, e em Jó 37, a partir do verso 6. E, por exemplo, quando a gente pensa em coisas mais comuns, como crescer um mato, parece ser algo sem importância. A Bíblia diz: é ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar seu alimento, seu sustento. Salmo 104, 14. Ele faz o sol brilhar, como está em Mateus 5, 45. Ele alimenta os animais, como está no Salmo 104, 27. E mesmo a morte de um pequeno passarinho é determinado pelo seu decreto, como Jesus diz em Mateus 10, 29. Daí as nações. Ele que estabelece as nações, como Atos 17, 26 diz. E ele não só estabelece as nações, ele governa sobre elas. É o que o Salmo 22, verso 28 diz. E ele não somente estabelece e remove reis, como está em Daniel 2, 21, mas também ele move seu coração para tudo o que ele quiser. A Bíblia diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Provérbios 21, verso 1. Então, todos os eventos que você poderia chamar de aleatório são determinados por Deus. A Bíblia diz da coisa mais aleatória que você pudesse imaginar. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Provérbios 16, 33. Então, nenhum evento de nossas vidas pessoais escapam da pré-ordenação soberana de Deus. Ele é que supre as nossas necessidades. É o que Paulo diz em Filipenses 4, 19. Ele determina a duração das nossas vidas, como está no Salmo 139, 16, em Jó 14, 5. E ele dirige os nossos passos individuais, como está em Provérbios 16, 9, Jeremias 10, 23. Então, o controle de Deus, o seu controle perfeito se estende por toda a nossa salvação. Ele diz assim, a Bíblia diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Romanos 9, 15 e 16. E diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, esse controle perfeito de Deus está sobre todo o nosso sofrimento, como você vai ver em Gênesis 45, a partir do 5, 50, 20, ou a história de Jó, né, como em Jó 1, 21, 2, 10, 12, 9, e também sobre o mal, como Isaías 45, 7 diz, Lamentações 3, 37, 38, e poderíamos mencionar ainda 1 Samuel 2, 25 e 2 Samuel 24, 1, ou no Novo Testamento, Atos 2, 22 e 23. Então, ninguém, eu acho, pode resumir melhor isso do que Paulo em sua doxologia, não é? Em Romanos 11, quando Paulo diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre.
Amém. Então, definitivamente, Deus é a causa final, né? Todo ensino bíblico diz que o decreto de Deus é eterno, portanto, não sendo influenciado por qualquer coisa externa a Deus, ou qualquer coisa no tempo, ou qualquer coisa no cosmo, no universo criado por Ele. É imutável, não podendo ser mudado em nada, já que Ele fez esse decreto na eternidade, e inclui tudo, absolutamente tudo que ocorre no tempo e no espaço. Então, não se pode chegar a outra conclusão, lendo a Bíblia, de que Deus é a causa final de todas as coisas, através de todos os séculos da história humana e redentora. Tudo veio de Deus. Ele, e somente Ele, planejou e fez tudo. Ele não meramente estabeleceu os limites para a ação da criação. Ele fez acontecer. Essa meticulosidade total, exaustiva do soberano decreto de Deus levanta muitas questões significativas. Como ele pode ser a causa de ações e eventos que são pecaminosos? Tudo que ele mesmo prescreve contra e não ser acertadamente acusado de injustiça. Nós devemos começar reconhecendo que a doutrina bíblica do decreto de Deus que vimos, de fato faz tudo segundo a sua vontade, não é? Então, a Bíblia diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, Efésios 1:11, né? Então muitos tentam fugir da dificuldade sobre os decretos de Deus, apelando simplesmente para a ideia de permissão, né? Permissão entre aspas, permissão divina. Ele, ou seja, Deus, controla, mas não ordena o mal. Ele só permite. Por tudo que vimos sobre seus decretos, nós podemos concluir claramente que eles não falam de mera permissão. Isso é totalmente inconsistente com tudo o que vimos até agora e com tudo que a Bíblia diz. Pois o significado de permissão é apenas não impedir. Tem uma tendência de ocorrer e eu não vou impedir. Um teólogo arminiano, ele diz, Deus simplesmente permite que esses agentes produzam o que quiserem. Esta é a verdadeira permissão, ou seja, não eficácia, mas não interferência. Mas toda essa ideia de não interferência, ou impedir o que tende já a acontecer, não faz nenhum sentido lógico à luz do decreto eterno e incondicional de Deus. Porque, como nós vimos, na eternidade passada, no momento do decreto, não havia nada externo. Não havia tendências antecedentes para absolutamente nada, porque não havia nada. Não havia nenhum agente em qualquer trajetória pedindo a Deus permissão para que Deus resolvesse usar para algum propósito, não é? Para que ele permitisse para algum propósito. Na eternidade passada, não havia nenhum agente maligno, por exemplo, que pudesse fazer algum apelo para ser incluído no decreto de Deus. Porque quando Deus decretou todas as coisas, não havia nada. Então, não havia nenhum agente maligno que pudesse fazer algum apelo para ser incluído no seu decreto, para que Deus pensasse que, embora aquilo fosse contrário à sua vontade e natureza, ele ainda assim concederia permissão. Ou seja, permissão é não interferir. Mas não havia nada para Deus se abster de interferir. Não havia nada fora de si mesmo para ele simplesmente aquecer e deixar acontecer. Ele estava sozinho na eternidade. Então, você só pode falar em permissão, entre aspas, se é possível racionalmente, se existe uma força externa e independente. Não é? Mas esse não pode ser o caso de Deus. Nada existia no estabelecimento dos decretos eternos de Deus. E nada no universo, em tempo algum, pode ser independente do Criador em qualquer situação. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É o que a palavra de Deus diz. A ideia de
permissão não faz nenhum sentido lógico quando aplicada ao Deus eterno. Então, distinguir finalmente uma vontade decretada por Deus de uma vontade permissiva é totalmente artificial, finalmente. Se você usar a linguagem da vontade permissiva e se assumir que a suposta permissão divina nada mais é do que a ordenação soberana de fatos, então é melhor dizer diretamente: Deus ordenou, Deus decretou. Normalmente, não queremos afirmar assim com medo de parecermos sugerir que Deus, de alguma forma, é o autor do pecado. Então, queremos evitar falar do envolvimento de Deus na ordenação de eventos maus e pecaminosos. Mas o evento mais mau e pecaminoso da história é a crucificação de Jesus na cruz. Porque temos medo que alguém infira que estamos dizendo que Deus é culpado do pecado, nós queremos livrá-lo disso. Mas você vê, ele não poderia ter planejado a cruz. O desejo das pessoas pode ser até nobre, não é? Mas usar a linguagem permissiva, entre aspas, não resolveria o problema de forma alguma. E a própria Escritura não se importa em falar claramente da agência de Deus no mal em termos definitivamente ativos. As Escrituras, a Bíblia, né? As Escrituras ensinam claramente que, Deus é inquestionavelmente justo. E 2, Deus realmente ordena eventos e ações pecaminosas. Nós nos sentamos e julgamos a consistência dessas declarações? Não. Não nos sentamos e julgamos a consistência dessas declarações, porque ambas são verdadeiras na autoridade final da palavra inerrante e infalível de Deus. Pense e medite na quantidade incrível de vezes que a Escritura fala do papel de Deus em trazer o mal de forma muito mais positiva do que nós nos sentiríamos confortáveis em fazer. Quando o profeta Amós fala sobre o castigo a Israel, Deus faz uma pergunta: quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Amós 3,6. Vê, o texto não fala de permissão, mas de algo ativo, assá. Quando olhamos para a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico, em suas lamentações, Jeremias compreende, porém, de quem vem essa destruição. E a pergunta é feita: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Lamentações 3, 37 e 38. Então, a linguagem ativa continua sendo usada em todo o livro de Lamentações. Deus causa o sofrimento de Judá. Lamentações 1,5. Deus infligiu dor. Lamentações 1,12. Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Lamentações 1,14. E ele pisou como no lagar. Ele a pisou como no lagar. Lamentações 1,15. É Deus realizando ativamente o que ele se propôs a fazer. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito tinha decretado. Derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você. Exaltou o poder dos seus adversários. Lamentações 2,17. Ou, por exemplo, tu te cobriste de ira e nos perseguiste. Massacraste-nos sem piedade. Tu te escondeste atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Lamentações 3, 43, 44. Ou o Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Lamentações 4, verso 11. Em Isaías, não é? Deus declara abertamente que ele forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria a calamidade. De forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém
além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 6 e 7. É do hebraico bara, não é? Literalmente cria o mal. Aqui não são feitas discriminações. Ele não se distingue do mal em relação ao bem. Ele não diz, eu promovo a paz e permito o mal. Eu formo a luz e permito as trevas. Não, ele diz, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Não diz, permito todas as coisas. E essa linguagem nunca se limita aos males gerais. Fala também no pecado e mal nas situações pessoais. Nós poderíamos mostrar muitas situações, mas uma bem conhecida é a de José e seus irmãos. Alguns tentam usar esse texto para falar exatamente sobre o que chamam de vontade permissiva. Ou seja, Deus permite que alguns pecados aconteçam, mas, no entanto, os dirige de tal forma que aquilo flui para o bem. Mas isso se afasta do que é central no texto. Toda a história mostra claramente que Deus não apenas se saiu bem em uma situação ruim. Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. É o que a Bíblia diz em Gênesis 50, verso 20. O que o texto mostra é que a intenção de Deus em José ser injustamente vendido como escravo era tão ativa quanto as ações dos irmãos de José. Deus estava tanto soberanamente envolvido nas provações e tristezas na vida de José como na sua prosperidade final. A Bíblia diz que Deus enviou ativamente José para tal situação no Egito com o propósito de preservar a vida. Agora, pois, não vos entristeçais, a Bíblia diz, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá. E preste atenção, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, 5. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Versículo 7. José diz diretamente que não foi seus irmãos que o mandaram para lá, mas Deus, assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Gênesis 45, 8. A linguagem ou a ideia de permissão não se encontra em qualquer parte da narrativa. Por exemplo, a obstinação incrível dos filhos de Eli é atribuída ao desejo de Deus de puni-los e matá-los. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel 2, 25. A Bíblia diz que Deus envia um espírito maligno sobre Saul para aterrorizá-lo. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16, 14. Da parte do Senhor é o texto. Então, é abominável o incesto de Absalão diante de Deus. É o que diz 2 Samuel 16, 21, 23. Mas Deus declara a Davi que ele traria tais abominações sobre ele como castigo. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. 2 Samuel 12, 11 e 12. Mais ainda, o apóstolo Paulo diz algo claro sobre a grande apostasia.
E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2, verso 11. Mas o exemplo mais claro e definitivo da agência de Deus no maior de todos os males já ocorrido é a crucificação de Cristo. Ninguém pode dizer que aquilo ia acontecer e Deus resolveu usar. Não é? Alguém pode questionar que o julgamento totalmente fake de Cristo, a condenação injusta com testemunhas compradas e o assassinato do inocente, santo e puro Filho de Deus foi o maior mal cometido na história da humanidade. No entanto, apesar desse ser o maior mal na história, Pedro diz que Cristo foi entregue por propósito determinado de Deus. E depois Pedro diz novamente, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. E fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Atos 4, 25 e 28. Calvino, ele conclui olhando para isso e diz assim: alguns se esforçam na aparência de vindicar a justiça de Deus de qualquer estigma, usando mentiras, recorrendo à evasão de que o mal é feito apenas com a permissão e não também pela vontade de Deus. Ele mesmo, no entanto, declara abertamente que ele faz isso repudiando toda evasão dos homens. Deus provoca ações pecaminosas humanas. Se levantar e negar isso, ou acusar Deus de maldade por causa disso, não está aberto a um cristão que realmente acredita na Bíblia. E não existe cristão verdadeiro que não faça. Pode haver cristãos nominais que não acreditam na Bíblia, na autoridade final e completa da Bíblia, mas não cristãos verdadeiros. Nós somos biblicamente levados a confessar que Deus tem um papel em trazer o mal e que, ao fazê-lo, ele é santo e irrepreensível. Mas não precisamos, de forma alguma, usar a linguagem da vontade permissiva simplesmente para tratarmos com isso. Então nós temos olhado cuidadosamente para os decretos de Deus, olhado para as suas declarações inequívocas, né? Para as declarações inequívocas da Bíblia a esse respeito. Como esse decreto é eterno, incondicional, imutável e totalmente exaustivo, ele é definitivamente a causa de todas as coisas. Como nós vimos, a Confissão de Fé de Westminster diz: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Então, como Deus pode ser a causa final de tudo o que acontece, mesmo todas as ações e eventos que são claramente maus e pecaminosos, coisas que são mais e pecaminosas porque assim Deus o diz, e não ser corretamente acusado de injustiça? Nós vimos como muitos usam como saída a ideia da mera permissão divina, ou seja, ele, embora finalmente esteja no controle final de tudo, não ordena o mal, só permite. Mas vimos como essa resposta é totalmente insatisfatória à luz de todo ensino bíblico. Vimos que a Bíblia ensina que Deus é inquestionavelmente justo e que, de fato, Deus ordena eventos e ações pecaminosas. Nos sentarmos e julgarmos a consistência dessas afirmações gera o pior mal teológico e bíblico. Argumentar que Deus é injusto em ordenar o mal é se sentar na cadeira do juízo sobre a palavra de Deus e contra o juiz do universo.
Mas existe alguma forma de entender essa questão? Há um caminho, o único caminho que o verdadeiro adorador de Deus possa fazer essa pergunta de forma submissa a Deus. Não porque estamos exigindo que Deus nos dê uma resposta que satisfaça nossas sensibilidades, entre aspas, mas simplesmente porque desejamos conhecê-lo mais e adorá-lo mais sabiamente por tudo aquilo que ele revelou de si mesmo em sua palavra. Então, a resposta que a Escritura traz pode ser resumida em duas partes. A primeira é que, embora Deus seja a causa final de todas as coisas, até mesmo o mal, e o mal final e maior, que é a morte do seu próprio filho, ele jamais é a causa eficiente ou a causa próxima do mal. E essa causa próxima e eficiente do mal jamais faz isso com o intuito de agradar a Deus. Em segundo lugar, a Bíblia sempre considera apenas a causa eficiente do mal como responsável ou censurável daquele mal. Então, olhe para a palavra de Deus. Deus diz que a Assíria é a vara da minha ira. Se nós olharmos para o Isaías 10, por exemplo, nós vemos Deus condenar seu povo por sua injustiça e idolatria. Então Deus diz que está prestes a trazer castigo e devastação, que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de algum lugar distante. Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Isaías 10, 3 e 4. Mas no verso 6, a Bíblia nos diz que Deus é que executará esse castigo contra a impiedade de Israel e fará isso enviando a Assíria para destruí-los. Eu os envio, quer dizer, a Assíria, contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Isaías 10, verso 6. Deus enviará a Assíria, que irá devastar Israel como juízo por sua idolatria. Mas se olharmos o verso 5, nós veremos que Deus também pronuncia julgamento sobre a Assíria. A Bíblia diz assim: ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Isaías 10, 5. Ele está fazendo isso. Deus chega a se referir à Assíria como um objeto inanimado, a vara da ira de Deus em sua mão. Você poderia dizer: como Deus pode ser justo em enviar a Assíria como juízo sobre Israel, na verdade, chegar a descrever a Assíria como um objeto inanimado, a vara da minha ira, e então depois punir a Assíria pelo que eles fizeram? Você vê, Deus não apenas permitiu que os assírios fizessem isso. O texto é ativo. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Isaías 10, 6. A questão está no conceito de causalidade final versus causalidade eficiente. Deus claramente é a causa final da destruição de Israel pela Assíria. E os assírios são a vara da ira de Deus em sua mão. Contudo, a causa eficiente do mal são os assírios. Então, junto com isso, a ordenação soberana de Deus do juízo sobre Israel através da Assíria não coagiu a Assíria a fazer isso. Isso era o que a Assíria fazia o tempo todo. Isso não era contrário ao que o coração da Assíria desejava e fazia em toda parte.
A Assíria não estava sentada pacificamente, cuidando das suas vidas pacíficas e dos seus rebanhos, quando Deus veio e os fez levantar o braço impiedosamente contra Israel, os obrigou a fazer isso. Eles agiram com livre agência, ou seja, eles seguiram as inclinações dos seus próprios corações. Eles sempre desejaram fazer isso. A razão pela qual eles queriam destruir Israel não era a mesma pela qual Deus decidiu fazê-lo. Deus queria castigar justamente Israel por sua injustiça e idolatria. Mas a Assíria tinha suas próprias intenções, sem nenhuma relação com a intenção de Deus. Então Isaías, ele continua dizendo: mas não é o que eles, os assírios, pretendem. Não é o que tem planejado antes. O seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Verso 7. A Síria não pretende destruir Israel para punir a injustiça, razão pela qual Deus está fazendo isso. De forma nenhuma, algo assim está no coração dos assírios. Os motivos dos assírios são claros. A Bíblia diz: mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Os assírios perguntam. Isaías 10, 7 e 8. Então a intenção da Assíria é destruir Israel, e essa intenção era destruir Israel totalmente, arrogantemente. Ela se vangloriava do seu poder, destruindo nações. Ela só queria mostrar o poder do seu músculo militar, da sua máquina de guerra, e fazer um grande nome para si entre as nações. Deus ordena o mal e a destruição de Israel e vai usar a Assíria como a sua vara. Apesar disso, a Assíria deseja isso por pura maldade, para satisfazer seu grande orgulho e para saciar sua sede de sangue. Então, o propósito de Deus em sua ordenação é o bem, trazer juízo sobre a injustiça e idolatria e levar muitos ao arrependimento. A Assíria se torna a causa eficiente disso, porque seus desejos eram totalmente pecaminosos e, por isso, eles são responsáveis pelos seus pecados. Deus é a causa suprema e final da destruição de Israel. Mas porque os propósitos e desejos de Deus em ordenar o mal não eram maus, mas justos, ou seja, porque Deus ordenou o mal para o bem final, ele não é a causa exigível do pecado. Essa realidade, ela se repete por toda a Bíblia. Em 2 Samuel 24, fala sobre o pecado de Davi em fazer o censo em Israel. Nós sabemos que o que Davi fez foi pecaminoso por várias razões. Em primeiro lugar, o próprio Davi diz isso. A Bíblia diz: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. 2 Samuel 24, verso 10. Então fica evidente que esse ato de Davi estava ligado ao orgulho do seu coração. Ele estava tomando para si e desfrutando a glória da nação sobre a qual Deus o fizera rei e sobre as vitórias que Deus tinha dado. Então, ele diz: olhe que coisa incrível eu edifiquei. Era o que ele estava dizendo. Era como Nabucodonosor, muito parecido com o que Nabucodonosor fez em relação à Babilônia, e foi por isso colocado para pastar com os animais por Deus, até perceber que Deus tinha feito aquilo e não ele. Então nós sabemos que o que Davi fez foi pecaminoso, não só porque o próprio Davi declara, mas porque Deus responde enviando peste sobre a nação, resultando na morte de 70.000 homens. A Bíblia diz: então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. 2 Samuel 24, 15. Mas
o que faz todo esse acontecimento nos surpreender é o verso inicial dessa narrativa. A Bíblia diz: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. 2 Samuel 24, 1. Então, Davi confessou esse ato como pecado e Deus o castiga por esse ato. Mas, no entanto, lá no início, nós somos informados que a ira de Deus incitou Davi a fazer o recenseamento. O relato paralelo em 1 Crônicas 1:21 diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. 1 Crônicas 1:21, não é? O contrário, 1 Crônicas 21:1. Tudo fica ainda mais interessante. Deus e Satanás são colocados em paralelo nesses fatos. O autor de Samuel diz que Deus incitou Davi a fazer o censo. Ou seja, em primeiro lugar, Deus é a causa final desse ato, decretando que ele deveria ocorrer. 2. Satanás é a causa próxima, o instrumento que é usado por Deus para agitar este mal. Que mal? O orgulho no coração de Davi. E 3. Davi é a causa eficiente, tendo por seu orgulho levado a cabo, de acordo com a própria inclinação pecaminosa do seu coração, a ação final, sendo então culpado pelo seu orgulho. Então, embora seja claro que Deus é a causa final do mal, ele não só permite que Satanás faça. Mais uma vez, irou-se o Senhor, é o que a Bíblia diz, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. É o que nós vimos em 2 Samuel 24:1. O texto não permite ir em outra direção. No entanto, a Bíblia não implica de modo algum culpa em Deus ou que Satanás e Davi sejam menos responsáveis pelos seus atos. Os motivos de Deus são inteiramente justos no que ele pretendia, né, no que ele pretendia ao ordenar este mal. Sua ira contra Israel era por causa do pecado de Israel. O juiz de toda a terra não fará justiça. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra, de Gênesis 18:25. E a Bíblia diz mais: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Romanos 3, 5 e 6. Satanás é culpado, porque seu desejo motivador sempre é o de arruinar o povo de Deus. E o desejo motivador de Davi era o orgulho, era de maneira orgulhosa exaltar a si mesmo. Desejos maus nos dois agentes os impulsionaram, em Satanás e em Davi. Eles são a causa exigível e próxima desse mal. Mas para não nos estendermos mais do que já fizemos, a melhor ilustração disso é o maior mal moral da história da humanidade. Ou seja, é a conspiração e assassinato do inocente santo Filho de Deus. Nos é dito no livro de Atos, assim: homens israelitas, Pedro está falando, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, 22 e 23. E continua: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos 4, 27 e 28.
não há qualquer sombra de dúvida que Pôncio Pilatos, Herodes, o Sinédrio, os gentios e o povo de Israel eram culpados pela crucificação de Cristo. De maneira direta, Pedro diz isso a todos eles: prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, 23. Ou, saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 36. Inexoravelmente, é fato de que Pilatos, Herodes, os judeus e os gentios foram aqueles que Deus colocou para fazer o que sua mão e propósito determinou ocorrer. A Bíblia diz: se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer, como nós vimos em Atos 4, 27 e 28. E aqui nós vemos de novo a mesma coisa. Em primeiro lugar, Deus é a causa última e final da crucificação. Ele predestinando todos os eventos que levaram a ela ocorrer na história e garantindo que ela infalivelmente ocorresse. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, na mente de Deus, no seu decreto. Em segundo lugar, os judeus foram a causa próxima, incitando com mentiras o Império Romano para crucificar Cristo por crimes que ele não tinha cometido. Em terceiro lugar, Pilatos, Herodes e tantos outros homens ímpios foram a causa eficiente, porque a crucificação só poderia ser feita sob a autoridade romana. Os judeus são totalmente responsabilizados como a causa próxima, como o próprio Pedro diz: vocês crucificaram Jesus, pregaram Jesus na cruz por mãos de homens ímpios. Mas os romanos não eram menos culpados do que os fariseus, os sacerdotes, não é? E, no entanto, Deus que decretou todas essas coisas é a causa final. Não é a causa exigível de qualquer mal. Agora, como? Porque a intenção de todos os envolvidos era má e maligna. Mas o propósito e razão pela qual Deus quis é para o bem. E o bem final. Judas, Herodes, Pilatos, os judeus, eles conspiraram para matar Jesus por razões próprias dos seus corações pecaminosos. Já Deus decretou o mal da cruz pelo bem que ele traria disso, a saber, a salvação de todos os escolhidos, a salvação da igreja de seus pecados. Portanto, o ponto claro é que Deus pode ser a causa final de tudo o que acontece, até o mal, e ainda o pior de todos os males, que foi o assassinato de Cristo na cruz, e ainda não incorrer em qualquer culpa que justamente pertence e é punida à causa eficiente ou próxima. E isso por quê? Porque, Deus nunca é a causa eficiente do mal. E 2, ele sempre ordena, decreta o mal para o bem. Não é? Deus não decreta essas ações como pecado, mas pelo bem que ele deseja trazer a partir delas. Por exemplo, a crucificação trazendo a salvação de todos os eleitos. Jonathan Edwards, ele coloca isso perfeitamente, dizendo assim: é coerente falar que Deus decretou todas as ações dos homens. Sim, cada ação que é pecaminosa e cada circunstância envolvendo essas ações. Que Deus predetermina que elas serão como são, tão pecaminosas como elas são. Ainda assim, Deus não decreta as ações que são pecaminosas como pecado, mas as decreta como boas. Ao decretar uma ação pecaminosa, quero dizer, decretando-a por causa da pecaminosidade da ação, Deus as decreta por causa do bem que ele faz surgir de sua pecaminosidade. Enquanto o homem a faz, né, pelo bem que eles sentem no mal, pelo prazer que eles sentem no mal
que há nelas, pelo deleite deles no mal e no pecado. Então, nós poderíamos perguntar qual é o bem final pelo qual Deus ordena então o mal. Nós sabemos, em última análise, que a resposta só pode ser sua glória. Ao pecador arrogante que se coloca no lugar de repreender a Deus por responsabilizar aqueles que estão agindo sobre o seu decreto, a resposta é: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Romanos 9, 19. A esses, não nós, mas a esses Deus responde lembrando aos meros cacos mortais de barro que merecem sua ira, que todos eles não estão acima do que realmente merecem. A resposta de Deus é: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Romanos 9, 20 e 21. Mas se somos adoradores submissos a esse grande Deus, em cujas mentes nunca passa a ideia de tentar achar culpa em Deus, mas se prostra em adoração reverente, Deus dá outra resposta, que é: e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também ele chamou. Romanos 9, 22 a 24. Queridos, ninguém pode colocar tudo isso melhor do que Jonathan Edwards. Ele diz: é algo apropriado e excelente que a infinita glória de Deus resplandeça. E pela mesma razão, é apropriado que o brilho da glória de Deus seja completo, seja pleno. Isto é, que todas as partes de sua glória devam resplandecer. Que cada beleza de Deus deva ser proporcionalmente fulgurante, a fim de que aquele que olha tenha uma noção adequada de Deus. E ele continua dizendo que não é apropriado que uma glória deva ser excessivamente manifesta e outra glória não. Assim, ele diz: é necessário que a aterradora majestade de Deus, que sua autoridade e terrível grandeza, justiça e santidade devam ser manifestas. Mas, é óbvio, não poderia ser assim a menos que o pecado e a condenação tivessem sido decretados. Ou, ele continua dizendo, né, o fulgor da glória de Deus seria por demais imperfeito. Tanto porque essas partes da glória divina não iam resplandecer, tanto quanto as outras, e também porque a glória da sua bondade, amor e santidade seria apática sem elas. Não, elas ilustrariam de forma pobre o fulgor da sua glória. Então, ele continua dizendo que se não for certo que Deus deveria decretar e permitir e punir o pecado, não poderia haver nenhuma manifestação da santidade de Deus pelo ódio ao pecado, ou pela sua providência preferir a piedade, ou seja, trazer a cruz em lugar do pecado. Não haveria nenhuma manifestação, Jonathan Edwards diz, da graça de Deus ou verdadeira bondade se não houvesse pecado a ser perdoado, propiciado na cruz, ou miséria a ser revertida. Por mais felicidade que lhe concedesse, a sua bondade não seria mais estimada ou admirada por toda a eternidade, nem pelos anjos, nem pelos homens. Ninguém poderia conhecer a beleza do Filho de Deus como leão e cordeiro. Assim, Jonathan Edwards diz: o mal é necessário para a felicidade maior da criatura e a perfeição da manifestação de Deus.
para a qual ele fez o mundo. Porque a felicidade da criatura consiste no conhecimento de Deus e também no senso do seu amor. E se o conhecimento de Deus é imperfeito, a alegria da criatura deve ser proporcionalmente imperfeita. Então, é uma obra de Jonathan Edwards concernente aos decretos divinos. Então, o que poderíamos dizer diante dessas coisas? É melhor nós deixarmos Paulo dizer no encerramento que ele fez de todas essas coisas. Quando Paulo falou sobre todas essas coisas, ele encerrou dizendo assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, seja dada a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Amém. Eu digo junto com Paulo, amém, e me prostro em adoração a esse Deus soberano, maravilhoso, que se revelou a nós em Cristo, na cruz, e que para sempre será contemplado por nós na face de Cristo, por toda a eternidade, porque foi do seu agrado fazer assim. Amém, queridos. Amém.